eu não quero que absolutamente nem um cliente use um perfume o qual ele vai em algum lugar e tenha o risco de alguém estar com cheiro igual ao dele. Eu quero essa exclusividade, é algo que eu proponho. Tem outra perfumaria de contratipos que nem eu que atendo? Tem, para outros clientes. Vimos a história de criação, proporção de notas, estudos, montagem do perfume na prática, cagadas. Deu para perceber que foi uma gotinha a mais de menta, isso mudou bastante o perfume, mas vamos consertar isso futuramente. A fragrância está pronta e agora? Qual o próximo passo? Bem, agora é a parte fácil, que é fazer a mistura hidroalcoólica. Fazer a mistura na proporção exata de cada perfumaria. Eu uso 40% e só isso. Essa é a parte fácil. Porém, tem mais uma fase que é a de espera, alguns chamam de maceração. Mas eu vou pular um pouquinho isso aí, porque eu quero fazer um vídeo mais aprofundado sobre esse prazo, não somente da maceração, como de espera, porque às vezes pode acontecer de alguma nota meio que brigar com outra, e a maceração também, cada um fala uma coisa, tem vários mitos aí. Vou fazer um vídeo mais aprofundado, mas esta parte da fragrância já pronta e a mistura hidroalcoólica eu vou pular. Agora eu vou falar alguns detalhes sobre este perfume e principalmente os detalhes ali que você viu na parte prática e fazer importantes considerações de várias misturas que conseguimos fazer aqui que eu achei maravilhosas, mas não entrou para este perfume porque a parte mais importante é o antes da fragrância ficar pronta. E de vários estudos que fizemos, muitos testes, deu muita coisa que eu pensei seriamente colocar, mas como o principal é reproduzir a história, não entrou, mas eu quero fazer um adendo sobre isso aí, porque pesou demais. Essa parte do vídeo vai parecer que fizemos propositalmente para quem quer entrar no segmento da perfumaria, e eu te afirmo que não foi. O intuito principal foi mostrar para nossos clientes como é feito todo o processo. Absolutamente nenhum nota está ali por acaso, e esta complexidade eu quero que nossos clientes tenham segurança. Quando eu falo que vai ter o perfume em homenagem ao Beethoven, ao Mozart, realmente vai interpretar esses cheiros e ter um puta do estudo por trás. Não somente dos perfumes desta linha que são para grandes mestres, mas, por exemplo, o Lord Byron, para ficar pronto primeiro foram 2 anos e tal. Vou pular um pouco essa parte, mas eu te afirmo, o perfume do Beethoven tem todos os requisitos para entrar nessa linha tão sedutora, tão estudada que criamos, que é o Lord Byron. Obviamente o Beethoven, Mozart não vai ser tão vendido assim. Aqui não fazemos simplesmente um líquido cheiroso, fazemos o perfume do jeito que deve ser. O perfume tem que contar uma história, não é somente algo que eu tenho que vender e pronto, acabou. Se fosse assim, eu poderia ter investido muito mais na linha Lord Byron, inventado alguma história e pronto. Não, aqui nesta perfumaria, esse simples perfumista faz realmente um puta do estudo e nada que eu estou falando aqui é bem a minha opinião, apesar dessa linha grandes mestres, tem um pouquinho da minha parte, mas neste do Beethoven, eu tive um certo esmero, porque, putz, é Beethoven. Eu tenho um carinho muito especial e eu pensei demais, putz, como eu vou fazer isso? Tanto é que é o único perfume desta linha que tem história fictícia. E deixa eu abrir um parênteses, porque no começo desta aula, entre aspas, porque eu não sou professor, eu falei que seria um vídeo longo e chato. A parte longa e chata meio que passou, que realmente é a parte onde eu faço perfume na prática, para você ver como é feito cada gota, cada grama. Mas essa parte aqui vai ter que ser um pouco mais longa e mais chata, porque eu quero fazer algumas considerações que são muito importantes, principalmente para este perfume. Tem alguns perfumes aqui que nós fazemos que é um pouco mais rápido, mas este realmente foi muito complicado. Beethoven foi um dos que mais moldaram meu caráter e minha história. Então, aceitar esta responsabilidade de fazer um perfume e homenageá-lo foi algo que pesou um pouco. E essa criação não foi um divisor de águas na proposta que nós fazemos da complexidade e da quantidade absurda de notas, mas sim, foi um divisor de águas na proposta que eu pretendo levar esta perfumaria exclusiva. Eu tenho uma outra perfumaria pequena que faz contratipo, nem eu que faço atendimento, mas esta exclusiva eu estava estudando várias coisas para onde que vai. E este perfume do Beethoven, ele acendeu algumas coisas que eu já havia estudado. Bem, todos os perfumes aqui, praticamente todos, perdão,
tem um dedinho ou alguma opinião de alguns clientes ou algum cliente em específico. E este não poderia ser diferente. Vou pedir permissão que eu vou ler o currículo deste rapaz que me ajudou demais, talvez meio que involuntário, para criar este perfume, que foi o Renan, flautista solista da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo, professor da Fundação Cultura Artística, e após muitas conversas, ele me deu uma sugestão que meio que fez eu rever meus conceitos mesmo, e foi muito vital para essa criação. E eu vou contar mais detalhes e vocês vão perceberem que foi impressionante como se casou. Já fazia muito tempo que eu pretendia fazer um perfume para homenagear Beethoven. E essa ideia, quer ver, quando você imagina alguns músicos gênios, eu particularmente vejo um rapaz meio excêntrico, num cômodo ali, nada convidativo, talvez bebidas, talvez alguma agressividade, talvez tristeza e alguma coisa que poderia chamar talvez de morbidez, aquele cheiro de móveis antigos, de instrumentos musicais, como o piano que antigamente era feito de um jeito e hoje é feito de outro. Eu vejo esse cheiro. No caso do Mozart, por exemplo, nós fizemos reprodução destes cheiros de uma maneira agradável, vamos colocar dessa forma. E quase todos os outros músicos que eu imagino vem um pouquinho dessa memória. Chopin também, eu penso em fazer alguma coisa parecida com ele e vai mesmo nessa proposta. Mas Beethoven, apesar de, nos últimos anos de vida foi extremamente excêntrico, não vou entrar em detalhes que eu já falei no vídeo anterior, mas exclusivamente Beethoven eu decidi fazer uma história fictícia muito diferente, na verdade o oposto do que eu imaginava, esse padrão de músicos excêntricos, que é o quê? Totalmente diferente disso, é um cheiro de natureza muito convidativo, muito agradável, que eu acho de verdade que Beethoven merecia algo assim, tal beleza. Mas eu imaginei, quando eu pensei em trabalhar no perfume do Beethoven, eu imaginei, putz, espera aí, por que eu estou pensando muito nessa história? É muito diferente. Mas eu trabalhei nisso aí, e quando eu comecei a pensar em trabalhar de verdade, fazer a montagem, fazer algumas misturas, eu já tinha pronto aqui, algumas coisas que eu estava pensando, pô, vai ser isso aqui, vai ser essa natureza, vai ser essa nota, vai ser essa fruta. Eu pensei, peraí, cara, isso é muito diferente. Aí o que eu pensei? Se eu fizesse este perfume, puxado para a natureza, mais agradável, mais puro, até com uma pegada infantil, com a mistura de notas que não são comuns no mesmo ambiente. Eu coloquei notas do Brasil, do Egito, da China. Bem, se eu perguntasse para algum músico, talvez eu não teria uma resposta tão agradável, tão aceitável. E eu fiz questão de, putz, eu preciso conversar com um músico que gosta tanto, ou talvez entenda mais do que eu sobre o assunto. E apareceu, eu falo muito do acaso, mas apareceu este cliente, assim como vários clientes que eu considero como amigos. Nossa, eu tive o privilégio de conhecer várias pessoas maravilhosas nesse segmento. Muitos clientes nós conversamos besteira aí de madrugada, e conversa vai, conversa vai. Eu falei, cara, Renan, eu tô pretendendo trabalhar no perfume para o Beethoven, cara. Só que eu quero fazer algo diferente, tal, piriri por lá diferente. Esse negócio, puxar mais para a natureza, tal, mais agradável. Aí conversamos um pouco. Aí eu perguntei, cara, seja honesto comigo. Se você fosse um perfumista e fosse criar um perfume para Beethoven, mais ou menos para que lado, qual perfume você faria? Aí eu falei, eu fiz um resumo do que eu pensei, essa questão da natureza agradável e tal. Aí ele respondeu assim, admiramos muito Beethoven e existe a sinfonia antes e depois de Beethoven. Ele foi um divisor de águas, foi o primeiro a colocar um coral, e que coral muito específico, uma poesia linda, maravilhosa de Schiller. Eu aconselho você a dar uma pesquisada, qualquer coisa eu deixo o link aqui. E teve um antes e depois. Aí eu pensei assim, e ele deu uma sugestão, por que você não tenta fazer isso aí, o antes e o depois destes cheiros? Eu já tinha pensado em trabalhar exatamente nessa proposta de perfumes mais naturais, mais agradáveis, mais puxados para a natureza. Por quê? Você pode ser o cara mais inteligente do mundo, fazer algumas notas em laboratório maravilhosas. Opinião minha, eu acho que não existe nada mais maravilhoso que os cheiros
que o nosso planeta reproduz. Eu havia decidido isso para fazer para Beethoven, mas quando ele me deu essa sugestão, eu havia comentado com ele sobre essa questão mais herbal, mais floresta, e ele sugeriu: pô, Celso, a Sexta Sinfonia Pastoral é bem interessante, mas eu queria fazer algo na nona, ou talvez na sétima, que é uma puta da mudança. Aí eu pensei, realmente, Beethoven não seria somente alguma coisa para algo específico, para alguma sinfonia. Este pensamento me deu uma bugada. Eu já estava decidido a começar a trabalhar no perfume do Beethoven, mas como é que eu vou explicar? Sabe quando falta alguma coisa? Já estava quase tudo decidido, vou começar a montar, vou começar a trabalhar, os estudos estavam bem avançados. Aí eu pensei, putz, falta opinião de músico. E este me deu essa opinião. Aí eu parei. Falei, peraí, tem alguma coisa aí que eu não tô... É bem complicado explicar. É como se eu precisasse de uma aprovação de mim mesmo. É uma coisa meio esquisita. E eu pensei em tudo que ele falou. E bem, eu achei uma proposta muito... Eu vou colocar o termo agressiva, porque como é que eu vou deduzir, escolher... para onde vai a perfumaria? Não tem como. Eu não posso escolher, imaginar para onde vai a perfumaria mundial, mas eu posso escolher para onde vai a nossa. E já havia muitas coisas que eu queria colocar em prática, principalmente sobre edições. Eu tinha a ideia de fazer um perfume para Beethoven, com essa pegada mais natural, com cheiro de floresta, algo mais específico. E quando ele me deu essa ideia, eu parei de pensar nesta ideia e comecei a pensar em algo. Onde que eu vou? Para onde a perfumaria vai? Como que eu vou fazer esse perfume para Beethoven? E estudando muito, o resultado foi exatamente o que eu havia pensado. Perfumes mais naturais, mais puxado para a natureza, o qual Beethoven gostava bastante. Você perguntar para qualquer pessoa que perder algum sentido, os demais são apurados. E a ideia que ele fez eu parar para pensar foi exatamente o mesmo resultado que eu havia pensado. Aí quando veio até mim essa ideia, putz, é isso mesmo. Mas espera aí, eu não vou fazer qualquer natureza, eu vou fazer uma natureza diferente. Mas não, eu pesquisei muito. Por exemplo, a parte dos cheiros das frutas mais roxas, pequenas, como jabuticaba, por exemplo. Eu pesquisei muito e realmente naquela região eles faziam muitas geleias. Existia um cheiro das geleias. Nós não temos muitas opções dos cheiros que Beethoven gostava. Temos relatos dos pratos que ele gostava, inclusive ele levava muito a sério a culinária. Aí depois de estudar bastante isso aí, como a ideia secundária que ele me sugeriu, que eu estudei, nossa, muito mesmo, foi exatamente igual à primeira ideia que eu tive, eu comecei a trabalhar e montei essa história fictícia e vamos começar a reproduzir esses cheiros. Eu falo muito sobre acaso e não é à toa. O do Mozart veio mais ou menos assim, eu expliquei no vídeo anterior, mas o do Beethoven é assim. E eu já havia trabalhado muito mesmo nessas questões dessas misturas de notas de naturezas diferentes de várias regiões, misturar o que tem de melhor em cada região e colocar num só. Eu já havia feito, aí comecei a montar algumas coisas, eu comecei a brincar um pouco e deu super certo. Era o que faltava para eu criar o perfume em homenagem a esse grande homem iluminado. Inclusive eu recomendo muito fazer alguns estudos, principalmente da carta que ele escreveu para os irmãos dele, viu? Putz, que coisa maravilhosa. Nesses estudos que eu fiz, nessas brincadeiras, essas misturas, eu fiz algumas coisas aqui que eu achei fantástico. Até então eu nunca tinha feito e não perfume aqui. Uma das foi a mistura desse cheiro de floresta, no caso do Beethoven tem um pouquinho de amadeirado que lembra piano, mas deu muito certo com algumas coisas mais aromáticas. Por exemplo, o cheiro herbal, foi esse amadeirado de fundo, um pouquinho de fruta na frente, com uma pitadinha desta canela que você tem na sua cozinha, na canela que é usada na perfumaria. Deu um casamento, mas ficou perfeito mesmo, ficou muito aromático, deu o que eu chamo de efeito sinérgico. Fora essas misturas, não só a canela com várias especiarias, me fez abrir um pouco a mente. Olha só,
Aqui nossos clientes são colecionadores, são pessoas que levam muito, muito a sério a perfumaria. Quando você pega essas pessoas e tem a oportunidade de falar com um perfumista e criar seu próprio perfume, é a mesma coisa de você pegar uma criança e jogar numa loja de brinquedos. Então eu faço muitas criações exclusivas para cada cliente. E também, todas as nossas criações são digitais, mas mesmo assim a pessoa tem um certo receio. Talvez até medo. Putz, espera aí, o cara ficou... Um exemplo do perfume mais vendido. Lord Bar, pô, 2 anos para o cara criar. Montou um monte de coisa. Eu vou colocar a nota, vai mudar o perfume do cara, não é legal. As pessoas têm este receio. O que eu pensei? É como eu falei que eu não posso decidir ou escolher ou deduzir para onde vai a perfumaria, mas eu posso escolher a nossa. E que eu pensei? Isso já faz mais ou menos um ano. Vamos colocar o Lord Byron e o Beethoven como exemplo. Ó, tem um Lord Byron aqui, a pessoa gostou, mas quer fazer alguma edição. Eu posso, por exemplo, pegar esses efeitos sinérgicos e deixar mais ou menos uma sugestão. Eu não quero que alguém interprete da maneira errônea o trabalho que nós fizemos, o esmero que tivemos para criar esse perfume. Ah, ele criou o Lord Byron para vender a sedutor. Não, eu quero que a pessoa tenha a certeza de que este perfume foi feito com muito carinho, muito esmero e muito estudo. Então, por que não, ao invés de fazer flankers, colocar algumas sugestões já pré-prontas? Por exemplo, eu gosto de algo mais noturno. Pô, cara, aqui o Lord Byron com tobaco ali ficou bem interessante, viu? Nós fizemos alguns testes. Nós fizemos nossa linha Synergy, que são basicamente uma nota evidente e as demais de fundo. Pô, olha, esse aqui do Mozart, nós fizemos um teste com chocolate e ficou bem interessante. O que eu estou sugerindo? Deixar as edições pré-prontas. Caso a pessoa queira fazer uma edição e tenha medo, receio de fazê-lo, já está mais ou menos pronto. Pô, peraí, cara. Hoje, por exemplo, um cliente gostou muito do nosso Byron's Bay, que é um perfume praiano tal, sem notas artificiais. Ele, pô, adorei essa pegada frutada. Mas do meio para o final eu achei ele muito diferente, ficou mais noturno. Eu adorei a nota de melão. Pô, já fiz um teste aqui com melão e sei lá, pepino e um pouquinho de jabuticaba, ficou excelente. Pô, legal, gosto de fruta, por que não fazer um teste? Então, eu já havia pensado nisso e o perfume do Beethoven me proporcionou isso aí, porque eu já estou anotando várias coisas. Tem um cardápio, eu falo cardápio enorme aqui dessas misturas sinérgicas. Então, o perfume do Beethoven, além de, na minha opinião, ter sido um grande presente, ele me proporcionou mudar um pouquinho a proposta da nossa perfumaria, não perder a qualidade, não perder a naturalidade, essa complexidade, esse absurdo de nós, porém com algo mais editável. Eu não quero que absolutamente nem um cliente use um perfume o qual ele vai em algum lugar e tenha o risco de alguém estar com cheiro igual ao dele. Eu quero essa exclusividade, é algo que eu proponho. Tem outra perfumaria de contratipos que nem eu que atendo? Tem. Para outros clientes. Os nossos clientes e amigos merecem essa exclusividade. Eu sei que foi longo, eu sei que foi chato. Eu pretendo fazer mais vídeos falando sobre detalhes. Caso você goste, por favor, me dê sua opinião. Para mim, eu não sou youtuber, não entendo muito de vídeo, essas coisas, mas a sua opinião me ajuda demais. E afirmo, quer conhecer? Me chama, eu vou deixar o link aqui direto do WhatsApp. É só me chamar quando quiser. Vai desculpando o vídeo longo. Muitíssimo obrigado. Desculpa as edições que realmente estou com um vizinho com um cachorro meio dodói. Eu tenho que fazer vários cortes, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.